Olá, meus irmãos, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje vivendo um momento bem peculiar da história da nossa igreja. Nesse dia do mês de março, esse domingo tão especial que normalmente nós nos reunimos para celebrarmos juntos a vida em Cristo Jesus, nós hoje estamos afastados fisicamente. Mas isso naturalmente não nos impede de cultuarmos o Senhor, de nos reunirmos na presença do Senhor. E eu gostaria de chamar você para meditarmos nas Sagradas Escrituras no dia de hoje. Você vai abrir comigo sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no segundo livro, capítulo de número 24. Quando você estiver com o texto já preparado, separado, nós iremos juntos orar ao Senhor. Mas enquanto isso, eu gostaria de trazer ainda para você mais orientações. Nesses dias que nós estivermos separados fisicamente, que você, pai de família, que você, mãe de família, tomem as rédeas desse momento particular de culto. Quando nós estivermos para nos encontrar juntos a um momento específico, que lá no templo, na igreja, local de reuniões, nós sempre nos encontramos, você vai desligar tudo que estiver ligado em sua casa. Você vai separar a família, você vai pegar as suas Bíblias e vocês estarão juntos louvando e adorando o nome do Senhor. Tendo ali seu momento litúrgico, de oração, de devocional, de comunhão, de testemunhos, de cânticos de adoração. E depois nós iremos juntos compartilhar essa meditação. Se você já abriu seu texto, agora você vai orar comigo. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos trabalhar nesse texto juntos. Ore comigo. Pai Santo, Pai Poderoso, Pai de amor, magnífico Senhor, o Senhor controla todas as coisas. Eu quero apresentar nesse instante, ó Deus amado, a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão nesse momento, com as suas Bíblias abertas, dentro dos seus lares, separados para adorá-lo. Que o teu Espírito Santo, nesse momento, vá sobre todos eles, como naquele grande dia, quando a igreja foi inaugurada nos Atos Apostólicos, onde o Espírito Santo sobre eles vieram e eles foram tomados poderosamente com ousadia no Senhor. Cada família comece desde já a orar pela nação, a clamar pela nação, a clamar pelo Estado, a clamar pela cidade, a clamar pela comunidade local. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor traga quebrantamento e avivamento sobre todo o Brasil e todo o mundo, ó Pai. Que a igreja aproveite esta grande oportunidade para falar do teu amor, para falar do teu nome, para falar da tua graça e da tua misericórdia. Fale ao nosso coração nesse momento, através da tua palavra que é viva, santa, poderosa e eficaz. Assim oramos, apresentando ao Senhor desde já o louvor dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, que os mesmos subam diante do Senhor como um cheiro suave às tuas narinas. Assim fazemos no nome de Jesus. Queridos irmãos, o texto de 2 Samuel, capítulo de número 24, vai nos contar a seguinte história. Observem a leitura. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisso, rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo ele passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Negueb, de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel
800 mil homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500 mil. Queridos irmãos, esse texto conta para nós uma história da qual nós precisamos ter uma atenção bem pontual. E justamente nesse texto eu quero trazer a meditação para essa noite, para você, para a sua casa e para a sua família. Antes de mencionar a historicidade do texto, a narrativa que o escritor nos aborda e nos apresenta, as nuances do texto, eu quero chamar a sua atenção para um dos maiores axiomas bíblicos que nós podemos encontrar em toda a narrativa bíblica. Axiomas são verdades das quais nós não podemos fugir ou contestar. E esse axioma, para toda a humanidade, desde o momento em que eu vou mencionar até o momento presente e posteriormente a esse momento, você vai perceber que está lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, quando Deus fala uma verdade inegável a Caim, e posterior a Caim todos nós estamos debaixo da mesma sorte. Se bem fizeres, diz o Senhor, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Por que eu estou fazendo menção para vocês desse texto tão importante? Eu quero trabalhar com você nesse momento a seguinte meditação com um tema específico. Eu escolho Deus. Essa escolha que nós precisamos fazer para estarmos na presença do Senhor, para estarmos louvando, adorando, nos devotando, nos separando, nos consagrando, ela é movida pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, isso é natural. Nós sabemos muito bem que Davi é conhecido no texto bíblico como o homem segundo o coração de Deus. Mas eu gostaria que você prestasse bem atenção à pergunta que eu quero fazer. Meus irmãos, contar pessoas, saber o número de indivíduos, fazer um censo, é pecado? Naturalmente você vai dizer que não é pecado. Todavia, nós precisamos levantar algumas questões. Nesse caso específico, a ação de Davi não demonstrava o desejo de saber quantos indivíduos faziam parte da população do seu reino. Davi queria saber quantos homens estavam prontos para pegarem armas e para defender o reino quando o seu rei assim lhes chamassem. Davi demonstra soberba nesse texto. Davi demonstra autossuficiência nesse texto. Isso é um problema sério, danoso. Foi na época de Caim, foi nos tempos de Davi e continua sendo nos nossos tempos. Por que eu estou trazendo isso a esse momento e oferecendo para você para que meditemos juntos, irmãos? Nós vivemos um momento histórico do qual muitos de nós da nossa geração não esperávamos vislumbrar ou visualizar. Nós temos visto várias correntes tentando trazer interpretações para esse momento com esta pandemia viral que está aí assolando o mundo e chegou ao Brasil. Inclusive nós estamos vivendo esse momento de distanciamento físico justamente por causa das orientações acerca da contaminação desse vírus. Ora, isso é uma praga, naturalmente. Nós não podemos fugir ou duvidar de que isso seja. É interessante, eu gostaria de fazer menção para vocês observarem o exército de Davi, naquele momento, naquele período da história, foi contado cerca de em torno de 1.300.000 homens. Nós vamos ter um outro texto em Crônicas que aparenta uma certa dissonância, mas esse texto de 2 Samuel, ele é um texto muito mais efetivo, muito mais meticuloso na historicidade da narrativa. Davi tinha um exército imenso. Ele estava situado na história por volta do ano 1040 a 970 a.C. Você sabe o que é isso? Quase 3.000 anos de diferença do momento em que você e eu estamos vivendo nessa data presente do ano de 2020. O exército da China hoje foi contado em torno de 2.183.000 homens ativos no exército. A Índia tem 1.362.500 homens. Os Estados Unidos, 1.281.900 homens.
A Coreia do Norte, pequenina Coreia do Norte, tem 1.280.000 homens ativos no exército, e a grande Rússia, 1.013.628 homens ativos. Eu só me ative aos números que ultrapassam milhões. Por que falar isso, irmãos? Esses países da atualidade, principalmente China, Estados Unidos e Rússia, são considerados grandes potências mundiais. São países fortíssimos, têm força bélica e têm força econômica. E nós vivemos justamente um quadro muito parecido, muito similar a este que está sendo ofertado para nós nesse texto que nós lemos. Eu gostaria então de meditar com você em cima dessa questão, o que nós iremos escolher. O texto diz que Davi ele foi incitado por Deus. Um outro texto vai dizer que Davi fora incitado por Satanás. Não há dissonância. Deus ele é soberano, ele está sob o controle de todas as coisas, mas muito provavelmente a interpretação mais assertiva para esse texto é que Deus permite essa ação tentadora de Satanás para que ele pudesse tentar seduzir o homem. Esse é o papel do diabo. Ora, entretanto, repito o axioma que mencionei no início, o fato de Davi ter cedido a esse tipo de tentação. Davi nunca precisou de homens para vencer batalhas. Deus sempre venceu todas as suas batalhas e Deus vai vencer a sua batalha, Ele vai vencer a minha batalha, Ele vence a nossa batalha. Nós, como Igreja do Senhor, vivendo esse presente momento, essa era de tantas turbulências e mudanças, nós precisamos descansar no Senhor. É interessante que esse quadro ele pode ser pintado, ele pode ser ampliado. Eu quero levar você a fazer algumas aplicações analógicas comigo aqui, observando esse texto justamente nessa perspectiva. Davi era o governante, era o soberano de Israel. As suas decisões irresponsáveis, por assim dizer, levaram a consequências danosas para muitas famílias em Israel, em Jerusalém, em todo o domínio e extensão da faixa do reino que Davi conduzia. Por que eu quero dizer isso? Atualmente nós estamos vivendo um quadro muito parecido. Estamos à mercê de toda a liderança mundial no que diz respeito ao ambiente governamental. As decisões acertadas nos beneficiam e as decisões erradas trazem malefícios e podem trazer consequências danosas por longo período de tempo. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é a orientação que Deus deu a Abacuque a certa altura, quando Abacuque tinha em seu íntimo uma grande questão, uma grande dúvida, e ele olhava para Deus e dizia: Senhor, como nós iremos nos livrar dessa ação terrível que virá sobre nós, como o Senhor tem dito que os caldeus se levantarão? Deus deu uma palavra muito certeira para Abacuque: meu justo viverá pela fé. E ao final daquela narrativa bíblica, o profeta ele canta ao Senhor dizendo que pode faltar todas as coisas. O produto da oliveira pode mentir, nos currais não haveria nenhum gado, a economia do país poderia ter sido aniquilada, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Esse é o nosso papel. Nós como igreja fomos chamados para isso, uma vez que esse texto, irmãos, mostra que as ações de Davi foram muito danosas para a população de Israel naquele momento. Quando ele caiu em si, que havia cometido algo grave, Joabe tentou alertá-lo, ele não quis ouvir o seu general. Ele toma a decisão precipitada, naquele afogadilho de desejo, de soberba, e aí Deus manda o profeta procurá-lo e oferecer para ele 3 opções. A primeira delas, 7 anos de fome. Escute isso, 7 anos de fome, 2.555 dias de fome extrema. Você se lembra de alguma outra história na Bíblia parecida com essa? José ele viveu esse período. Viveu um período de grande prosperidade, 7 anos, e depois 7 anos de grande fome. Alguns indivíduos nesse período tiram proveito e outros tantos se desesperam, outros tantos perdem tudo que construiu. A outra proposta seriam 3 meses fugindo dos seus inimigos, dos homens. Ele fugiria durante 90 dias e nesses 90 dias ele estaria à mercê desses seus inimigos. Ele seria humilhado, ele seria vencido e poderia até
cair pelo fio de espada. E a terceira opção, 3 dias de pestilência sobre a terra, seguida de um impacto angélico, onde o anjo viria e destruiria Jerusalém, a capital do governo, onde Davi estava, onde ele estava sediado, protegido, com todo o seu aparato de proteção, com todo o seu cuidado, no palácio, desfrutando do melhor naquele momento. Mas é interessante, irmãos, que se fossem 7 anos de fome, a economia do país seria esmigalhada. Se fossem 90 dias de fuga diante do inimigo, ele poderia perder o trono. Davi diz então que ele preferiria cair nas mãos do Senhor, mas preste atenção, as 3 propostas, apenas uma delas não significaria estar nas mãos de Deus, significaria estar na mão dos homens. E Davi não mediu a questão dos 7 anos, ele preferiu os 3 dias de peste, mas ele não sabia o que ele estava desejando naquele momento. Era o preço de um erro. Era o preço de um equívoco. Pastor, mas por que você está falando sobre isso? Por que você está ensinando sobre isso? Irmãos, nós como igreja temos um papel fundamental na história de oração e de intercessão. A igreja não tem que ser a voz do Estado, mas a igreja precisa ser a consciência do Estado. Nós temos que saber orientar nossos membros, nós temos que saber orientar a todas as pessoas que fazem parte da nossa família, para que saibam escolher os seus representantes. Davi era um homem fantástico, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, mas nós precisamos aprender algo fundamental com essa história toda. Precisamos guardar isso nas nossas mentes e no nosso coração. O momento em que estamos vivendo é um momento de encruzilhada, um momento crucial da história da humanidade no presente século, nos tempos modernos. Os meses que se seguirão após o desbaratar, o aniquilar da ação desse vírus que tem assediado todas as nações do mundo, pode ser para muitos catastrófico. Nós temos muitas pessoas que vão ser ceifadas, vidas serão ceifadas. Outros tantos economicamente também serão arrasados. Mas e nós? Nós esperamos em quem? A nossa projeção para o futuro está amparada naquilo que estamos vendo com os olhos, ou naquilo que nós esperamos daquele que pode nos sustentar, porque ele possui a prata, ele possui o ouro, ele é dono de todas as coisas. Irmãos, só há uma forma de você e eu vermos hoje a economia brasileira ser restaurada depois dessa crise. Só há uma forma de nós vermos os inimigos da nação e os inimigos da igreja neutralizados ao final dessa crise. E só há um meio de nós vermos essa pestilência ser definitivamente aniquilada. É nós confiarmos no Senhor. É interessante quando nós observamos o texto, quando o anjo do Senhor já estava pronto para poder desferir o ataque terminal à capital do reino de Israel, Davi então ele começa a clamar ao Senhor. Ele se levanta diante do Senhor e ele vai lá, verso 18 diz que ele levanta um altar diante do Senhor. Olhe que palavra poderosa, olhe o segredo importante que esse texto nos dá. Deus, ele é um Deus bondoso, um Deus poderoso, e ele vai ouvir nossa oração, mas quando o altar for levantado para ele, não o altar do ídolo humano, que mede a potência humana, a condição humana de produzir, de criar, de fazer, a tecnologia, toda a ciência, todas as artes humanas, são palha diante do poder de Deus. Davi então, ele resolve fazer aquele altar de adoração, e ele vai sacrificar ao Senhor. Preste bem atenção, na verdade que esse texto vai nos revelar, eu e você, nós não podemos oferecer a Deus aquilo que não é meu, aquilo que nada me custe. Compreende? Vou repetir isso, eu não posso oferecer para Deus aquilo que nada me custe. Em suma, resumindo, eu não posso orar no seu lugar, eu não posso jejuar no seu lugar, eu não posso buscar a Deus no seu lugar. Nós vemos na história evangélica, a palavra de Deus nos conta com todas as letras, que quando Jesus na cruz do Calvário,
ele deu o último suspiro, o véu da separação se rasgou de alto a baixo para que nós tivéssemos livre acesso ao Santo dos Santos. Então é tempo de toda a igreja orar. É tempo de toda a igreja buscar, não apenas pastores, presbíteros, diáconos, líderes, toda a igreja, do mais jovem ao mais velho. E é interessante que quando Davi vai procurar um lugar adequado para sacrificar ao Senhor, ele chega em determinado lugar e você vai perceber, segundo a narrativa do verso de número 24 desse capítulo, o texto vai nos dizer que Davi, ele prontamente, ele bota preço naquilo que ele desejaria fazer para poder estar sacrificando ao Senhor. Mas é interessante, irmãos, que Araúna, a pessoa que poderia oferecer a Davi e vender a Davi tanto o espaço quanto os animais, ele disse: eu vou doar tudo para meu Senhor. Meu Senhor não precisa pagar nada. E aí Davi diz a célebre frase: aquilo que não me custar eu não vou devolver ao Senhor. Aquilo que não me custar alguma coisa não serve para que eu entregue ao Senhor. Ora, o que nós aprendemos então com essa atitude do rei, depois de ver o que fez e de se arrepender, é que Deus, ele não vai receber holocaustos que outros ofereçam no meu lugar. É momento de nós nos unirmos enquanto igreja para que nós ofereçamos para o Senhor aquilo que a Ele pertence. Cada um, cada pai, cada mãe, cada filho, do maior ao menor, do mais jovem ao mais velho, todos nós fomos chamados como igreja para estarmos prostrados diante do Senhor. E o grande segredo, para que nós vejamos o milagre acontecer, para que nós vejamos dias melhores, as perspectivas que o governo está apresentando, os prognósticos que o governo está falando sobre esse vírus que vai contaminar a população brasileira, ele diz que o mês de abril será um mês crítico, podendo se estender para maio, para junho, para julho, findando em agosto. Mas nós cremos num Deus poderoso, que fez e faz maravilhas no meio de nós. Era a receita. Eu já estou quase concluindo a meditação. Essa receita precisa, irmãos, ser praticada por cada um de nós. O escritor bíblico, escrevendo a segunda crônica, no capítulo 7, verso 14, um verso popularmente conhecido, amplamente conhecido, ele diz para nós, o próprio Deus dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aqueles que creem no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, buscarem a minha face, se humilharem, orarem e se converter dos seus maus caminhos, eu, diz o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Eu creio no milagre. Eu creio no Deus vivo e poderoso que atua no nosso meio ainda hoje. Eu creio que Ele nos chamou, ainda que estejamos fisicamente distantes. Jesus é o mesmo Senhor perto, Ele é o mesmo Senhor de longe. Ele fará maravilhas no meio de nós. Eu creio. Se você crê, eu quero nesse momento que você coloque a mão à altura do seu coração, para que nós possamos orar, invocando o milagre, a bênção sobre a nossa nação. Pai Santo, Pai Poderoso, Pai de amor, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha convergir sobre todos nós, derramando sobre nós uma certeza, uma convicção inabalável, inamovível de que o Senhor está fazendo um milagre sobre a nossa nação, um milagre sobre a terra, Jesus. O Senhor vai, ó Pai amado, abalar as estruturas, ó Deus amado, desta sociedade, para que ela possa entender que existe um Deus e que nós devamos a todo momento estar debruçados na Tua presença, Senhor. Nós buscamos a Tua face, nós adoramos o Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós nos prostramos ao Senhor. Perdoe a vaidade do nosso coração, perdoe a vaidade do coração, ó Pai amado, dos governantes do mundo, perdoe a vaidade dos homens, ó Pai amado, sobre a terra, e que nós possamos aprender a buscar mais o Senhor. Mude a nossa sorte, Senhor. Toda essa pestilência, toda essa praga nós repreendemos em nome de Jesus. Que essa ação viral seja ela toda neutralizada no nome do Senhor. Nós profetizamos o melhor, o milagre, a saúde, ó Deus amado, que o Senhor venha guardar vidas, preservar vidas em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Meu querido irmão, minha irmã, o seu amigo, o seu pastor, eu quero que você se sinta nesse momento abraçado, que você se sinta amado. Eu e minha família estamos orando a todo momento por
você, chamando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Nesse momento, então, meu irmão, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações e comunhão do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, desde agora e sempre. Amém. Amém. Se sintam abraçados em o nome de Jesus. Amo vocês, queridos. Deus os abençoe.